Bom, gente, agora nós vamos falar da frente A, capítulo 5, livro B. Nós vamos falar do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Que é também conhecido como MRUV ou somente MUV, tá? MUV. O movimento retilíneo uniformemente variado, a principal característica é que a velocidade varia igualmente no decorrer do tempo. Isso significa que ela varia em quantidades iguais. Se ela variar de 5 metros por segundo a cada segundo, sempre vai ser nessa mesma quantidade. Nós já vamos ver um exemplo mais à frente. Outra característica importante do MRUV, é que a aceleração do móvel é constante no decorrer do tempo e ela tem que ser diferente de zero. E o espaço percorrido aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo, ou seja, eu vou ter uma equação do segundo grau para o espaço, tá? Então, eu vou ter algumas equações, diferente do movimento uniforme que tinha só uma equação e dois gráficos. No movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou ter mais equações. O que é a aceleração? A aceleração é ΔV, variação de velocidade, em variação de tempo, ΔV sobre ΔT. Ou seja, V final menos V inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Onde A é a aceleração, V0 é a velocidade inicial, V é a velocidade final, T0 é o instante inicial, T é o instante final. A gente vai relembrar um pouquinho como é que se classifica o movimento. Sinal da aceleração e sinal da velocidade são iguais, ele é acelerado, porque os dois sinais são iguais, e progressivo, porque a velocidade é positiva. Dois sinais de menos, ele é acelerado, e retrógrado, porque o sinal da velocidade é negativo. Os dois sinais são iguais e o sinal da velocidade é negativo. Retardado é quando os dois sinais são diferentes, não é acelerado, é retardado. Porém, ele é retardado e retrógrado quando a velocidade é negativa e a aceleração tem um sinal diferente da velocidade. Ele, aqui nesse caso, a aceleração e a velocidade têm sinais diferentes, ele é retardado porque o sinal da aceleração e da velocidade são diferentes, e é progressivo porque a velocidade é positiva. Equação horária das posições, também conhecido como sorvetão. S, que é a posição final, é igual a S0, que é a posição inicial, V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Percebam, o sorvetão é a equação da posição em função do tempo. E essa equação da posição em função do tempo, ela é uma equação do segundo grau. A equação da velocidade é V igual a V0 mais A vezes T. Ou seja, é uma equação de velocidade em relação ao tempo. A equação de Torricelli. Torricelli relaciona velocidade com posição e não tem aqui o tempo. A principal característica é que eu não tenho tempo. E em problemas que eu não tiver valores de tempo, geralmente eu vou usar a equação de Torricelli. Aqui é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. ΔS é diferença entre a posição final e inicial. Gráficos do MRUV. Aceleração positiva, né? Ele é acelerado. Negativa, ele é retardado. Gráficos de velocidade versus tempo, né? O movimento aqui nesse primeiro trecho, a velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Se eu fizer o cálculo da aceleração ΔV sobre ΔT, eu vou perceber que é negativa. Então, eu classifico ele como retardado, porque o sinal da velocidade e da aceleração são diferentes, e progressivo, porque a velocidade é positiva. Nesse ponto aqui, onde ele toca o tempo, a velocidade é zero. Daqui para baixo, o movimento passa a ser acelerado. Eu vou ter o sinal da aceleração e da velocidade iguais, e ele passa a ser retrógrado porque a velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Nesse outro gráfico, eu posso observar que nesse primeiro trecho, o movimento é retardado e retrógrado, ou seja, retardado porque o sinal da aceleração e da velocidade são diferentes. Aqui a aceleração é positiva, aqui embaixo, enquanto a velocidade é negativa, por isso é retardado. E retrógrado, porque a velocidade é negativa. No ponto, novamente, onde ele encosta o eixo do tempo, a velocidade é zero. Daqui para frente, ele passa a ser acelerado, porque a velocidade e a aceleração têm mesmo sinal e são positivas,
e progressivo, porque a velocidade é positiva. Gráfico da posição por tempo, lembre-se, é aquela equação do sorvetão, equação do segundo grau. Parábola com concavidade para cima, significa que quem está com o termo ao quadrado é positivo. Então, se a concavidade da parábola for para cima, isso significa que a minha aceleração é positiva, né? Se a concavidade da parábola for para baixo, significa que a minha aceleração, porque ela está com o tempo ao quadrado, essa aceleração, ela é negativa. Se ela é negativa, a concavidade para baixo. Se ela é positiva, a concavidade para cima. Lembrando, as regras são as mesmas. Analisando a velocidade e a aceleração, a gente consegue dizer, né, as características do movimento. Propriedades gráficas do MRUV. Gráfico de aceleração por tempo nos dá a velocidade. Então, se eu fizer a área abaixo da curva de um gráfico de aceleração por tempo, o que eu vou obter é a velocidade, tá? Isso é uma coisa importante. Gráfico de velocidade versus tempo. Se eu fizer a área abaixo da curva, que não está delimitada aqui, ó, o que eu vou obter aqui é o deslocamento, o ΔS. A gente já tinha visto isso lá no movimento uniforme, tá? Gráfico de V versus T, a área abaixo da curva é o ΔS. Mas eu também posso tirar mais uma informação, que é a aceleração. Uma vez que a aceleração é ΔV sobre ΔT, também posso tirar do gráfico. Também posso dizer que a aceleração é a tangente, ou seja, o cateto oposto, que é ΔV, sobre o cateto adjacente, que é o ΔT. Vamos fazer um exercício. Um carro partindo do repouso leva 5 segundos para alcançar a velocidade de 20 metros por segundo. Calcule sua aceleração média. Vamos usar as equações do MRUV. V igual a V0 mais A vezes T. Temos os dados do problema, né? V0 é 0, tempo é 5 segundos e a velocidade final é 20. Então, velocidade final 20, velocidade inicial 0, aceleração que eu quero descobrir, tempo 5. 5 está multiplicando a aceleração, passa dividindo, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Exercício 2. Julgue os itens a seguir. Um corpo realiza movimento uniformemente variado segundo a equação S igual a 2t mais 4t ao quadrado. Julgue os seguintes itens. A velocidade inicial do corpo é menos 2. A aceleração do corpo é 4 metros por segundo ao quadrado. E no instante igual a 2 segundos, o corpo estará na posição 20 metros. Vamos ver se é verdade. Vamos começar comparando a equação que ele nos deu com o sorvetão. Então, comparando com o sorvetão, a posição inicial, que é o S0, vale 0. A velocidade inicial vale menos 2. E a aceleração, percebam só um detalhe, tá? Metade da aceleração é 4. Isso significa que a aceleração é o dobro, então a aceleração vale 8. Então, a primeira é verdadeira porque V0 é 2 metros por segundo. A segunda é falsa porque a aceleração não vale 4 e sim vale 8. E a última é falsa porque se eu substituir o valor de tempo de 2 segundos, eu vou perceber que ele está na posição 12 metros. Próximo exercício, exercício 3. No gráfico, representam-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea em função do tempo. Pode-se então afirmar que o módulo da velocidade do corpo aumenta no intervalo de 0 a 10? O módulo da velocidade do corpo, né? É isso que ele quer saber. Se ele aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos, se ela diminui no intervalo de 20 a 40 segundos, e se tem o mesmo valor nos diferentes intervalos de tempo, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai analisar. Então, no primeiro intervalo de tempo, de 0 a 10 segundos, a gente percebe que isso aqui é um MRUV, desculpem, esse é um MRU, né? Porque se fosse um MRUV nesse primeiro trecho, se fosse MRUV, esta equação aqui não poderia ser uma reta, teria que ser uma parábola. Então, eu já sei que a velocidade no intervalo de 0 a 10 segundos, ela permanece constante, porque ela é um movimento uniforme. Pergunta se a velocidade diminui no intervalo de 20 a 40. Novamente, como é um gráfico de S, posição por tempo, se isso é uma reta, isso aqui não é um gráfico de MRUV.
é um gráfico de MRU. Então, aqui também a velocidade se mantém constante, ela não diminui no intervalo de 20 a 40. C. Tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo? Não. A velocidade aqui vai ter um valor, aqui vai ter outro valor e aqui vai ter outro valor. Aqui ela vai aumentar, vai ser positiva, aqui ela vai ser negativa, porém são valores diferentes. Se vocês calcularem, vocês vão ver. Bom, e então ela tem valores, não tem o mesmo valor em todos os intervalos de tempo. Ela tem valores diferentes nos diferentes intervalos de tempo. E na última opção D, o valor da velocidade é constante no intervalo de 10 a 20 segundos. Verdade, no intervalo de 10 a 20 segundos, se isso é um movimento uniforme, que é a equação do sorvete, tá? Vejam, se é a equação do sorvete, eu estou na posição 50 e não saio da posição 50, percebam. No intervalo de 10 a 20 segundos, o tempo passa, mas eu estou na mesma posição. Portanto, nesse intervalo de tempo de 10 a 20 segundos, a velocidade é constante e igual a zero, tá? Essa é a opção correta. Exercício 4. Um barco navegando a favor da correnteza de um rio tem velocidade de 6 metros por segundo e contra a correnteza sua velocidade é de 2 metros por segundo, ambas em relação à Terra. Podemos afirmar corretamente que a velocidade da correnteza em relação à Terra e a velocidade do barco em relação à correnteza são respectivamente. Vamos fazer. Bom, vamos só analisar o seguinte. Eu tenho que considerar o seguinte, que VBT é a velocidade do barco em relação à Terra. VBR é a velocidade do barco em relação à correnteza. E VCT é a velocidade da correnteza em relação à Terra. Ou seja, a velocidade do barco em relação à correnteza mais a velocidade da correnteza em relação à Terra, isso tudo tem que ser igual a 6 metros por segundo. Contra a correnteza, a velocidade do barco em relação à Terra menos a velocidade da correnteza em relação à Terra tem que ser igual à velocidade do barco em relação à Terra. E ela vale 2 metros por segundo. A gente fazendo um sistema de equações e resolvendo o sistema, a gente percebe que a velocidade da correnteza em relação à Terra é de 2 metros por segundo, enquanto a velocidade do barco em relação ao rio, que no caso é a segunda pergunta, é 4 metros por segundo.